sejam todos bem-vindos ao nosso canal Multiversos Integrativos. Eu sou Luciana e peço licença a todos vocês para que nós construamos o saber integrativo, e nós estamos trabalhando a construção do saber integrativo a partir da nossa captura, no nosso contato durante as nossas vivências, que se dá através da ação seletiva por meio dos esquemas condicionantes e que são reforçados na nossa vivência e vão definindo no nosso contato a vivência que nós capturamos e nos seus aspectos qualitativos, nos seus aspectos quantitativos, que nós estamos mostrando aqui como esses esquemas condicionantes e reforçadores atuam na nossa inteireza. E nós vamos continuar nessa construção do saber nesse momento com mais detalhes e com mais possibilidades. Nós vamos... Bom, e para quem não me conhece, eu sou Luciana, brasileira, terráquea, atualmente vivendo em Portugal, e estou aqui na minha inteireza, fazendo a minha vivência integrativa. Sou psicólogo, atuo com a psicologia integrativa na clínica, também sou administradora, também atuo no ambiente corporativo integrativamente com a administração integrada à psicologia, de modo integrativo no desenvolvimento de competências, nas ações de coaching, de mentoria, desenvolvimento de habilidades, desenvolvimento de capacidades, de competências a partir de implementação de sistemas integrativos, organizacionais, corporativos, enfim, trabalhando a integração da pessoa e do sistema corporativo, do sistema de organização integrativo social. Sou educadora de profissionais da saúde, através da psicologia integrativa e do universo integrativo, que é bem pleno. Sou epistemóloga. O epistemólogo é aquele que constrói o saber. Então, estou aqui no Multiversos Integrativos, construindo esse saber para trazer o integrativo de fácil acesso na sua inteireza a todos, e não deixá-lo num exclusivismo tecnicista, tecnocrático, técnico, para pessoas com conhecimentos já elaborados, já desenvolvidos em áreas como a psicologia e tantas outras que integram a inteireza da vida, do vivo, em diversos movimentos. Então, vamos falar da continuidade da construção do saber integrativo a respeito do nosso contato, da nossa captura seletiva, utilizando os esquemas condicionantes e reforçadores que vão gerar aí movimentos bem específicos. No último vídeo eu estava construindo esse saber e trouxe na dimensão da inteireza, da nossa inteireza quanto ser vivo, que tem as multidimensões no aspecto físico e no aspecto extrafísico, também chamado de psicológico, como partes integradas que atuam entre nós em todos os níveis, do nível micro, que é o do quark, são partes do átomo que foi entendido como a menor partícula, mas já depois se entendeu que não é componente de uma molécula que agrupada vai formar células, que é um conjunto já organizado com diversas funções e que vai se integrar com outras células e que vai formar os órgãos. Esses órgãos são conjuntos celulares com funções integradas, funções distintas integradas entre si, vão se integrar com outros órgãos formando sistemas, e que esses sistemas vão integrar-se na sua funcionalidade entre si, formando o que nós chamamos de um organismo vivo. E para exemplificar isso, nós temos nesses níveis mais micro, mais macro de integração,
Nós temos, por exemplo, os elétrons, os nêutrons, os pósitrons, que integram os seus movimentos nos seus campos de força, de troca, nos seus campos de atração, repulsão, de contato, de aproximação, os seus movimentos, e que vão integrando os seus movimentos e vão nessa integração com outros pósitrons, elétrons e nêutrons, vão integrando e vão se formando moléculas, que são essas integrações entre esses elementos menores. Essas moléculas integram-se entre si e vão formando um conjunto delimitado por membrana, que é formado célula, e que tem delimitações membranosas também internas e formam partes distintas, como o núcleo celular, o citoplasma, que vai ter lá outros conjuntos de moléculas integradas entre si nas suas funções, formando o que chama-se de organelas, que tem funções específicas, que vocês já devem ter ouvido falar delas por aí, chamadas mitocôndrias, retículo endoplasmático, formando várias outras que têm funções como as funções de recepcionar, de selecionar, capturar de selecionar, capturar e trazer para dentro do ambiente celular aquilo que está fora, como também de processar internamente aquilo que entrou e depois colocar para fora os resíduos. Tem várias moléculas com várias funções que são chamadas organelas no nível citoplasmático, e lá no nível nuclear, que a gente tem os cromossomos, que constituem, que integram ali os genes, que integram ali dentro do núcleo funções específicas de codificação e descodificação do que deve ser feito, do que deve ser transformado e do que transportado, ser transportado ali dentro, dali para fora, e o que deve ser eliminado, e também aquilo que deve ser transmutado, aquilo que deve ser modificado, como eu falava, no ambiente, na construção do saber anterior, que vai formar o processo de diferenciação dessa célula. E aí nós vamos ter células que vão formar tecidos diferentes, como o tecido da pele é um tipo, como o tecido muscular, que faz movimento, é outro, o tecido ósseo, que constitui o osso, é outro, que vai constituir o sistema nervoso, o nervo é outro, que é o neurônio, o que vai constituir o estômago, o pulmão, os alvéolos pulmonares, o pâncreas, o fígado, o intestino, as válvulas de vários órgãos que permite entrada e saída, abrindo e fechando, enfim, o tecido do cabelo, o pelo, as mucosas, que é a parte bem úmida que está dentro do nosso corpo, enfim, o nosso conjunto todo, as unhas, tudo isso se dá nesse processo de diferenciação celular, que se dá em muitos níveis e depois vai formar a nossa inteireza, com cada coisa no seu lugar, integrativamente nos seus sistemas funcionando, no sistema respiratório, gastrointestinal, reprodutório, circulatório, nervoso, articular, músculo esquelético articulando os nossos movimentos, enfim, o sistema urinário, o sistema linfático, de absorção e eliminação, de fluidez dos líquidos, enfim. E essa inteireza toda no seu nível mais macro, nas suas trocas pelos seus esquemas condicionantes e reforçados, na sua funcionalidade mais automatizada, abre o redirecionamento da energia de processualidade para a construção de novos esquemas a partir daquilo que temos contato e que é distinto daquilo que já está definido nos esquemas. Mas esse processo todo integrativo dessas ações que eu estava descrevendo aqui nas dimensões mais densas, mais físicas, mais concretas, eles também, como eu descrevi, eles ocorrem nas nossas dimensões mais sutis, que são chamadas de abstratas, psicológicas, psique, subjetivo, que nos compõem nas suas multidimensões de processualidade, da cognição, da sensação, que é aquilo que integra essas dimensões, mobiliza do psicológico no físico,
das nomenclaturas delas, que são os sentimentos, as emoções, da ação conjunta de mobilização, que é o denominado como comportamento, e que vai criar uma interferência em tudo que está fora, integrando a dimensão relacional social, e vai criar um efeito de retorno, algo que volta, uma reverberação, e que causa novas interatuações em nós, e que tudo isso está regido pela nossa condição de memorizar, de armazenar esses esquemas, que são as definições de como nós conectamos e integramos aquilo que nós vivenciamos nas suas características e nas suas funções e nas suas forças, nos seus campos de interatuação também. É armazenado no nosso sistema de memória e vai criar os parâmetros que são depois evocados, utilizados, ou seja, esses esquemas, esses parâmetros de classificação de o que se conecta, como se conecta, eles são o tempo todo utilizados pela nossa inteireza nesses níveis distintos, que é o nível do automático, para manter a inteireza funcional, viva, nos manter vivos, saudáveis, capazes de estarmos aqui nos mantendo inteiros e não nos dissolvendo, nos perdendo aí a tal ponto de inviabilizar a nossa sobrevivência. Então, esses esquemas que são mais repetidos, ou seja, reforçados por uma repetição, porque mantém a nossa inteireza em todos os níveis, a inteireza nos níveis de funcionalização, do mais concreto, do mais denso ao mais sutil, ao mais abstrato, envolvendo som, a fisiologia bioenergética, e aspecto psicológico, que envolve a cognição, que envolve o afeto, a sensação, o comportamento social, a memória, os armazenamentos e a nossa inteireza. Todo esse conjunto que nos forma, ele se mantém através dos esquemas que condicionam, que criam as definições, que com as condições dele funcionar em níveis mais autômatos, mais automatizados, pelo uma repetição de uma frequência muito intensa, para que nós possamos abrir o redirecionamento de energia que intensifica toda a nossa funcionalidade para a construção de novos esquemas, que ao final do vídeo passado eu comecei a explicar e aqui eu vou desenvolver, mas se forem reforçados, esses esquemas, ao serem reforçados, eles vão permanecer em nós com um nível maior de facilidade de serem contatados, que é um processo que a gente chama de evocação, de nós termos a intenção de termos novamente contato com eles e eles se apresentarem mais facilmente a nós, para que nós repitamos a sua utilização, ou seja, a sua aplicação, a sua ação, quanto os esquemas que condicionam a nós, para que nós possamos agir na nossa vivência, para que nós possamos receber as características daquilo que fez contato conosco e nós contatamos na nossa vivência. Esses esquemas condicionantes, porque criam as condições, criam os parâmetros de integração que constituem tudo que existe, ou seja, já expliquei lá anteriormente a nossa realidade, que é uma realidade psicológica, uma realidade que é construída por nós mesmos a partir daquilo que nós vivenciamos, totalmente interferida pelos nossos esquemas condicionantes que são herdados, que vêm da herança, porque nós chegamos e precisamos partir de um ponto que está ali dependente de outros seres vivos e que nos transmitem os seus esquemas, na forma como nos cuidam, na forma como nos vestem, nos alimentam, na forma como exigem como exercitam a sua função de austeridade, que é impor ali os limites para nós e as permissões também. Isso vai criando os reforçadores dos nossos esquemas condicionados, porque desde que nós somos pequenininhos, nós estamos ali com tudo que nós não conhecemos. E ao fazermos contato,
nós temos os efeitos do nosso contato nesses sistemas, que são o que nós chamamos de reforçadores. E esses efeitos do nosso contato, da nossa ação do mundo externa, que ainda não tem os parâmetros condicionantes, vão reforçando certos esquemas e eles vão sendo os mais reforçados, os que trouxeram os efeitos mais incisivos, ali mais caracterizados e mais repetidos, é que vão se tornar automatizados, como eu já falei, e os que não tiverem um reforço, um retorno mais repetido, eles vão entrar num parâmetro que hoje em dia a gente conhece o nome, que é obsolescência programada. Eles vão se tornar obsoletos, eles vão se tornar inativos por nós mesmos, por eles não terem um reforço, ou seja, por eles não serem utilizados repetidamente, vão se tornar obsoletos ao ponto desses esquemas serem desfeitos. E isso acontece em todos os níveis da nossa inteireza. Isso acontece a nível celular, isso acontece a nível mais abstrato na nossa dimensão psicológica. Então, o nosso resultado hoje é o resultado de toda a ação dos nossos esquemas reforçados, nossos esquemas condicionantes, que criaram as condições de integração, por isso é condicionantes, que foram reforçados ao longo da nossa vivência, repetidas vezes, ao ponto de chegar a serem esquemas automatizados e que já funcionam numa economia de processualidade em segundo plano, enquanto nossa energia principal é deslocada para a construção de novos esquemas. E essa construção de nossos esquemas vai ser colocada na nossa ação do mundo e vai receber os seus retornos, os seus efeitos, que são chamados de reforçadores. E aqueles novos esquemas mais reforçados são aqueles que vão se manter úteis para a nossa vivência e que, mantendo-se úteis, vão manter-se acessíveis. Podem chegar a uma acessibilidade do campo de tal repetição que é automatizado, como acessíveis numa outra forma, que é com um esforço de volição, ou seja, de vontade de acessar, aquele ato que a gente faz assim, eu não estou me lembrando de tanta coisa, mas espera aí, deixa eu fazer um esforço aqui, deixa eu fazer, por exemplo, uma associação de em que lugar eu vivi isso, ou qual idade eu tinha, que pessoas, seres estavam envolvidos, e aí nesse conjunto de volição, de uma vontade de evocar, de repente vem aquele esquema com todo um conjunto de nome, formas, cores, trazendo cheiros, odores, sabores, trazendo movimentos, trazendo inclusive o aprendizado envolvido que aquilo trouxe, o afeto, a emoção, a sensação, o comportamento nosso e o dos outros, trazendo todo o conjunto como algo vivo e se disponibiliza para nós. Isso é, um outro tipo de esquema que está disponível, mas ele não é tão repetido, tão utilizado, então ele não está automatizado, mas ele está lá disponível porque nós o utilizamos com certa frequência e não uma frequência tão intensificada que se o torne automatizado. Mas tem outros esquemas que nós construímos, esquemas condicionantes, mas que nós não utilizamos mais e, portanto, eles não estão ali mais disponibilizados, eles foram desfeitos em todos os níveis. E nós temos, por exemplo, esses esquemas quando nós desenvolvemos certas habilidades, certos atos, certas competências. Por exemplo, vou falar de mim, quando na minha infância eu desenvolvi a habilidade desportiva em esportes de fazer as acrobacias, a acrobática. Eu gostava muito de fazer esses movimentos, que são movimentos de fazer estrelinha, de fazer pontes, de fazer as paradas de mão, põe a mão, cabeça para baixo, pernas para cima, rolamentos, maneiras de rolar. E aí tinham aparelhos que tinham trampolins que nos lançavam e nós fazíamos, por exemplo, acrobacias no ar, como fazer
girar no ar com as pernas dobradas, com as pernas esticadas. Utilizávamos também esse esquema de trampolim para subir numa trave, que era uma madeira, e aí nós fazíamos o que fazíamos no solo em cima dessa trave, com um grau de dificuldade maior, e aí sentávamos, agachávamos. Depois também, a partir do solo, da trave, nós também tínhamos movimento nas barras, né? Que eram duas, e que nós ficávamos presos, agarrados com a mão, e fazíamos lá uma série de movimentos circulares, com as pernas dobradas, retas, passavam, era uma mais alta e uma mais baixa, passávamos de uma para outra, depois voltávamos, enfim. Eu passei alguns anos aprendendo a fazer esses movimentos, e aí eu desenvolvi toda a minha inteireza física e psicológica, ou seja, a minha inteireza para estar apta, porque não bastava saber os movimentos, eu tinha que sentir a autoconfiança, a autossegurança, eu tinha que controlar toda a adrenalina que o meu corpo produzia, eu tinha que controlar o meu sistema de desejo, a minha alegria ou a minha tristeza, quando o conjunto conseguia fazer na integração do multiverso adequado e tudo ficava, né, numa frequência e numa intensidade que era o desejado, e eu conseguia executar tudo muito bem, da mesma forma que eu tinha que controlar a minha inteireza nas suas dimensões. Quando havia disfuncionalidade, eu não conseguia executar, e aquilo me doía, me machucava, me angustiava em todos os níveis, no físico, no psicológico, e eu tive que desenvolver minha resiliência, minha perseverança, o meu empenho, o meu determinismo para passar tudo aquilo durante alguns anos. Mas o que aconteceu? Eu desenvolvi todos esses esquemas condicionantes na minha inteireza, e passado alguns anos eu entendi que aquilo era muito interessante, mas era passageiro na minha vida, e que não seria, por exemplo, a forma que eu me integrasse no mundo, já no mundo mais adulto. Eu não ia continuar com aquela prática, seja para o meu gosto próprio, a título de hobby, ou seja, caracterizado como uma área profissional da minha atuação. Então, eu não fui trabalhar com atividades físicas e desportivas nesse nível ou outros similares, e aí o que aconteceu? Os meus esquemas condicionantes que eu construí durante toda aquela fase do aprendizado, enquanto eu permaneci fazendo, eles foram sendo desfeitos porque não havia uma frequência de volitiva, com vontade minha novamente de evocar para o uso. Essa não era mais uma entrega importante em mim. Então eles foram sendo desfeitos, eles não foram intensificados e nem mais automatizados quanto na época que eu desenvolvia toda aquela minha potência, a minha entrega no mundo a nível dessas atividades. Então eles foram sendo desfeitos, alguns inclusive foram sendo eliminados, foram sendo excluídos, porque quando se gera novos esquemas, eles vão acabando ocupando esses espaços em nós mesmos, da nossa memória, do nosso ser, e outros precisam ser desarticulados, desagrupados, desintegrados, desconectados, e ficam lá como partes soltas. E passados muitos anos, eu tenho hoje uma filha de 9 anos, e esses esquemas então não estavam mais disponíveis para mim. Eu não executo mais os movimentos. Mas a minha filha de 9 anos se interessou por começar esse tipo de estudos de atividade de desporto, de atividade física. E então, ela dialogando comigo, ela está estudando com um professor, uma professora, eu comecei a fazer esforços de me lembrar como é que eram os movimentos, porque nós conversávamos, eu contei para ela sobre a fase que eu vivenciei, nós fomos evocando, trazendo, no meu caso, capturando seletivamente e criando esquemas condicionantes novos a respeito desse assunto, porque
As técnicas de ensinar e aprender a desenvolver esses movimentos mudaram, elas se adaptaram, elas são diferenciadas hoje das que eu aprendi, outras são muito similares. Então eu novamente comecei a construir o movimento nesse ponto diferente, porque eu não pratico a nível somático, mas eu comecei a evocar esses esquemas a nível psicológico da minha vivência e a compará-los e a alterá-los com a experiência da minha filha, que tanto eu vejo no dia a dia dela praticando e nas apresentações que faz e nos treinos que faz dentro da nossa casa para praticar, quanto em outros acessos que ela faz e eu acesso junto com ela, vendo como é com outras crianças em outros lugares do mundo, enfim, quanto nas apresentações que ela faz. Então isso começou a ser evocado em mim, novamente como os esquemas condicionantes, não da minha prática física como eu sou, mas da vivência da minha filha. Em algum nível trouxe uma nova integração dessas memórias que estavam lá atrás, facilitando até às vezes que minha filha me pede auxílio para ver, para eu observar se ela está fazendo adequadamente ou não, eu poder ter esses parâmetros e oferecer a elas conforme a minha perspectiva, o meu espaço de observador. Então, nossos esquemas condicionantes, e aí esse esquema de novo contato com essas atividades reforça, porque eles estão aqui disponíveis para mim, embora tem vezes que ela me pergunte, mamãe, mas como você fazia isso? E eu respondo para ela, filha, eu já não sei mais dizer como eu fazia. Algumas vezes que eu fui tentar e eu não consegui, porque esses esquemas já foram desintegrados, desconectados. Além do mais, quando eles foram integrados e conectados, eu tinha uma outra composição física, um outro tamanho, uma outra proporção dos meus ossos, dos meus músculos, das minhas articulações diferentes das que eu tenho hoje. E eles eram possíveis de uma outra forma, com uma outra inteireza minha, e que hoje já não são possíveis mais, porque eu não fui fazendo uma coisa importante, que é os ajustes, as adaptações dos meus esquemas condicionantes, reforçadores, pelas modificações, pelo meu processo de desenvolvimento de quem eu sou em vários níveis da minha existência, pelas minhas transmutações naturais que eu vivencio quanto um ser vivo em pleno desenvolvimento, na minha constituição corporal, na minha constituição fisiológica, bioenergética, psicológica, no meu hoje constitutivo cognitivo, emocional, sensorial, comportamental, social, mnemônico, com a minha história de vida toda, com a minha autobiografia, com todos os parâmetros que hoje eu tenho. Então, os esquemas condicionantes reforçadores, eles são a base de classificação da nossa experiência, como ao fim do vídeo passado eu já disse, tornando até como se sobressaltasse algo por ser um elemento desejante. Então, nós começamos a identificar esse algo em um número maior de quantidades e de qualidades, como agora a minha filha fazendo esse tipo de atividade, então está no meu rol de destaque, do meu acompanhamento, da minha vigilância própria a esse tipo de atividade. Quando eu vejo uma criança, quando eu vejo até quando eu estou procurando algo para eu ter contato na web ou na televisão, né, nos programas, destaca-se, né, eu busco dentro do universo de procurar algo que envolva esse tipo de ginástica, esse tipo de atividade desportiva, de acrobacia, de acrobática, também em Portugal chamado de acrodance, e porque isso tornou-se algo interessante, dado ao interesse da minha filha a se desenvolver nesse processo. E em muitos anos já não mais tinha sido lá um esquema muito reforçado e que chegou ao ponto do automatizado, de eu repetir, fazer naturalmente na minha rotina diária, enquanto aquilo era de eleição importante. Quando deixou de ser de eleição, ganhou menos importância, o esquema começou a se desintegrar. E agora, com o interesse da minha filha, o investimento dela por essa prática, isso voltou a se integrar com os ajustes, com as modificações, até porque, nós vamos falar disso no próximo vídeo, nós precisamos trazer esses ajustes, essas modificações, para que nós possibilitamos
o nosso aprendizado, a existência do novo. Não só o novo, como a gente tem nos esquemas condicionantes que passam por repetições tão intensificantes que chamam-se de super prime, esse processo de aprendizado, e que acontece, por exemplo, com tudo aquilo que nós já fazemos sem a nossa inteireza se dedicar muito. Então, nós, por exemplo, despertamos sem a nossa inteireza, despertamos ao acordar do sono sem a nossa inteireza se intensificar muito, porque nós já sabemos repetidas vezes como é esse processo. Nós só vamos ter muito cuidado com ele e no nosso sistema aí reforçador de contato, de seleção, vai ter contato com o nosso despertar, quando ao adormecer nós fomos em condições muito alteradas e ao despertar no dia seguinte nós estamos sentindo algo estranho na nossa inteireza. Aí nós vamos naquele momento no nosso super prime, super aprendizado, repetido automaticamente, ter mais cuidado, mais atenção ao processo, porque tem algo diferente daquilo que acontece no dia a dia. Esse super prime, essa repetição automatizada, ela vai se dar no hábito, por exemplo, de nós fazermos a nossa higiene pessoal todo dia ao amanhecer. Vai se dar, por exemplo, quando nós aprendemos a andar de bicicleta e aí nós pegamos a bicicleta em épocas tão diferentes da nossa vida e sentamos nela e simplesmente saímos andando. Mesmo que nós tenhamos passado períodos sem praticar o andar de bicicleta, isso também acontece com aquelas atividades com patins, com skates. A gente pode ter longos intervalos sem usar, mas esse esquema foi tão super aprendido que ele sempre está ali disponível e a gente consegue fazer alguma coisa, naturalmente após anos de pausa, mas vai ter que fazer o que eu estava falando, que nós vamos desenvolver no próximo vídeo, que são os ajustes, as adaptações, as modificações, dado que o nosso inteiro está diferente, vai voltar a praticar aquela atividade. Como também dirigir veículos entra no processo de superaprendizado, nós repetimos, automaticamente sabemos como fazer, como ir à escola, sentar no lugar, desenvolver um estudo, como ir a ambientes públicos, que nós já sabemos no nosso superaprendizado os parâmetros mínimos e nós vamos repetir e nós não vamos, a nossa inteireza se envolver tanto com esse processo, de tanto que ele é repetido, de tanto que ele é reforçado, de tanto que ele é condicionado, mas vai prestar todo um processo de cuidado, de atenção na captura, no contato e na captura para a assimilação de novos esquemas que serão reforçados nas nossas experiências, naqueles aspectos que comparativamente não se encaixam àqueles que nós já temos ou não se encaixaram tão adequadamente àqueles que nós já tivemos e, portanto, nós vamos desenvolver novos esquemas. Eu vou findar por aqui, pedindo permissão para vocês para ir agradecendo a construção desse saber, porque a continuidade dele vai gerar um terceiro vídeo, que é falar desses ajustes, dessas modificações nesses nossos esquemas condicionantes reforçadores, que nós estamos desde o vídeo anterior trabalhando aqui no nosso processo inteiro de ser do movimento integrativo. Então, por hora, eu manifesto meu agradecimento profundo pela construção desse saber e vou convidando a todos que possam dar o like, o joinha se gostaram desse aprendizado, possam comentar suas dúvidas, sugestões para novos vídeos e aqueles que confiarem no meu trabalho e tiverem interesse podem, através do nosso e-mail, fazer contato comigo, que será de uma gratidão profunda desenvolver esses processos integrativos com cada um de vocês. Por ora, eu manifesto a minha gratidão profunda por esse saber integrativo construído.